Pauta em Debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou o Luiz César Lázari e estamos no ar com o Pauta em Debate. No Pauta em Debate desta noite, minha amiga, e para você também, meu amigo, vamos falar um pouquinho de comunicação. Como a comunicação é importante. Você, claro, está me vendo pelo canal de televisão, um veículo de comunicação, e nós começamos a conversa justamente por aí. Mas há um momento na vida da sociedade, e que nós passamos por ele recentemente, que são as campanhas eleitorais, onde a comunicação tem um papel fundamental. É através da televisão, da internet, através do jornal, do folheto, do panfleto, que você conhece seu candidato, que você toma conhecimento com as propostas dos candidatos e para você até escolher um deles, ou até para escolher não votar em nenhum deles, como quase um terço da população brasileira fez na última eleição municipal. É também através da comunicação que você acaba vendo eleições em outros países, como você acompanhou a eleição norte-americana, onde a briga entre Donald Trump e Hillary Clinton, né, foi às raias da loucura, e o país todo ficou absolutamente dividido numa eleição presidencial. Para falar um pouquinho sobre essa importância de como que quem quer ser candidato também tem que se posicionar com relação à comunicação, está aqui conosco o jornalista Marcelino Medeiros Júnior, que é um expert em comunicação. Muito boa noite, obrigado pela presença, Marcelino. Boa noite, Luiz, amigos aí da CNT, do Pauta em Debate. Você também, além de jornalista, de assessorar o deputado Alex Canziani, né, já há bastante tempo na assessoria de comunicação, você também trabalha em campanha, já em várias campanhas, né? Como que você avalia a questão da comunicação para os candidatos? Bom, a cada eleição que passa, a gente percebe que a comunicação sempre tem um desafio a mais aí, né, nas disputas eleitorais, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente teve aí uma restrição muito grande na área de comunicação, né? Os candidatos dos partidos tiveram poucas doações, né? Então, a gente sabe que a parte de comunicação nas campanhas é uma parte bastante custosa, né, para os partidos, para os candidatos, para as coligações. E para esse ano foi bastante resumido isso aí, né? A legislação eleitoral ela restringiu, né, muito nesse aspecto, né, na arrecadação dos candidatos, dos partidos. Então, houve um desafio a mais aí para as estruturas de comunicação dos candidatos, dos partidos. O foco maior nessa campanha, diferente das outras vezes, foi através das redes sociais. Isso se utilizou muito, né, durante essa campanha, até porque o custo é baixo, né? Então, os candidatos, os partidos de modo geral, tiveram que se estruturar em cima disso aí. Não esquecendo de outros tipos de comunicação também que existe, né? Mas o foco realmente foi mais aí nas redes sociais, né? Nesse tipo de comunicação aí, né? Mídia eletrônica, enfim. Né? Essa questão da reforma eleitoral que diminuiu o tamanho das campanhas, né, para 45 dias e limitou profundamente, de um lado, a arrecadação, como você falou, praticamente aí jogando quase a zero a questão da arrecadação para as campanhas, mas também de outro limitando gastos, né, dando limites para candidatos a vereador, candidatos a prefeito gastarem. E cada cidade teve aí um limite imposto, isso não foi discutido, foi imposto pelo Tribunal Superior Eleitoral, a partir de uma média que foi feita nos gastos das últimas eleições. As mídias sociais, nesse aspecto, você colocou que elas foram importantes, mas com essa nova legislação, a comunicação, inclusive as mídias sociais, ficou mais complicado chegar ao eleitor em tão curto espaço de tempo? Sem dúvida, né? Até porque a mídia eletrônica, as redes sociais, ela é uma coisa meio que nova ainda nas disputas eleitorais, né? Sim. Então foi assim também, esses 45 dias de campanha foi também 45 dias de aula também para a gente que trabalhou em campanha, para todo mundo, né? Porque a gente tinha que se virar para fazer material muitas vezes inédito, diferenciado dos candidatos. E a gente tinha só 45 dias para isso, né?
Então, eu acho que é natural isso, né? Eu acho que nas próximas eleições essa questão vai estar mais evoluída, as pessoas vão estar mais experientes com esse tipo de coisa, e o eleitor também vai estar mais experiente. Ele vai buscar também esses canais esses novos canais de comunicação para se informar, se inteirar a respeito da política, né? A gente percebeu nessa última eleição que o próprio eleitor também não estava muito acostumado com, embora todo dia ele use ali o WhatsApp, Facebook, esse tipo de coisa, mas ele, na hora da campanha, procurar informações sobre os candidatos, ele não ia muito atrás desse tipo de coisa. Ele esperava mais ainda, tem aquela questão tradicional, né, as propagandas eleitorais na TV, no rádio. Então, apesar de ser pouco tempo ali, essas mídias tradicionais, mídias clássicas, né, elas ainda estão incutidas na cabeça das pessoas, né? Mas de qualquer forma tinha um movimento grande, assim, principalmente de assessores e correligionários que ficavam circulando nas redes sociais, né? A gente percebia que tinha equipes, né, de pessoas, de adversários que ficavam alimentando as coisas ali e mandava daqui para lá, de lá para cá, mas era um círculo meio que fechado. O eleitor mesmo, aquele que vai na urna e vota, não sei, viu, Luiz, se tinha tanta gente assim que ia lá para procurar informações ali. Eu acho que era mais no dia a dia, no corpo a corpo mesmo dos candidatos. Você deve ter percebido isso, né? Nessa eleição, os candidatos saíram mais para as ruas, né? Justamente porque não tinha muito o que fazer, né? Exatamente, né? Então, acho que isso aí pesou mais ainda nessa campanha. Mas eu acho que nas próximas as redes sociais vão dominar e dominar bastante. Mas isso, inclusive, das redes sociais já vem sendo falado já desde 2012. Exato. E eu percebo que, me corrija se eu estiver errado, desde 2012 o que acontece, particularmente no Facebook, nas comunidades do Facebook, acontece uma falta de educação profunda, baixo nível, muitas vezes. Cortejo de agressões, né? É um cortejo de agressões de lado a lado, né? Não estou aqui colocando culpa nesse ou naquele, mas você abre e faz todo tipo de agressão, né? Inclusive com mentiras. Né? Porque eu sempre digo o seguinte: você tem, numa eleição, tem um problema que é verdade, claro que ele vai ser explorado. Como eu sempre brinco, se tem buraco na rua, pau no prefeito, né? Agora, inventam coisas, já inventaram coisas de todos os candidatos, desde 2012. Em 2014 isso foi assim algo que foi levado à estratosfera na briga entre Dilma e Aécio, né? Onde houve uma situação profundamente deprimente até para quem gosta de comunicação. E às vezes eu fico um pouco preocupado, Marcelino, que as redes sociais, particularmente a rede social do Facebook, o WhatsApp até, aquela grupos, questão, né, dela é um pouco diferenciado, sim, mas onde há uma disseminação de mentiras, de agressões, de inverdades, onde as pessoas não têm compromisso nenhum em preservar a imagem de alguém, quem quer que seja, e acham que estão ali com todo o direito de bater, de falar mal, de xingar, inclusive com palavras de baixo calão, né? Pessoas e autoridades. As redes sociais, que por um lado elas podem ser um grande facilitador da campanha, por outro lado é uma dor de cabeça para a coordenação. Sim, eu costumo dizer que a gente, em tese, vive na época da liberdade de expressão, mas na verdade, Luiz, quando se trata de campanha eleitoral, e é exatamente isso que você falou, a gente vive a libertinagem de expressão, entendeu? Então, isso que acontece no meio político. Infelizmente, tem isso mesmo, tem muitas agressões de lado a lado, infelizmente. Às vezes, um candidato não está atacando ninguém, mas ele é atacado, aí ele sente a necessidade de se defender e acaba atacando, é até natural, né? É um instinto humano, né? Enfim. Infelizmente, isso rola muito ainda nas redes sociais. Esse é o outro desafio da comunicação de campanha, né? Como barrar essa questão das mentiras que são circuladas, né? Ou então barrar ou amenizar, né? Então, como fazer isso? Esse é o grande desafio que as equipes de comunicação vão ter aí nas próximas eleições. Como fazer para amenizar esse tipo de coisa, para melhorar o nível, né, das disputas nas redes sociais entre os candidatos. Esse é o grande desafio. Aliás, é uma situação que me chama a atenção, eu não sei se chamou a sua atenção também, meu amigo, que muitas vezes a gente fica discutindo ou presenciando, acompanhando discussões
absolutamente desnecessárias, de assuntos que não são pertinentes, e deixa de olhar a plataforma de trabalho, as propostas de governo, a postura de homens e mulheres públicos, né, em relação àquilo que eles pretendem. Então o candidato a vereador fica muitas vezes batendo no outro, o outro batendo em um, mas você não percebe qual que é a intenção, o que ele vai defender na Câmara de Vereadores, ou que o prefeito vai eleger como prioridade. Isso acaba, por isso que muita gente acaba não indo votar, na sua opinião, ou vota em branco e nulo? Sem dúvida. Então, a pessoa vai, vota nulo, vota branco, né, isso acaba desestimulando, né, o eleitor, né? Agora, Luiz, eu vou te dizer um negócio também. O eleitor, o povo também, ele gosta também de uma briguinha também, sensacionalismo. Né? Um sensacionalismozinho aí, né? Então, é duro, é uma questão meio que cultural também, né? Então, é esse que está, esse é o grande desafio da comunicação. Como superar tudo isso? Como superar os ataques dos adversários? Como barrar as mentiras? Como superar essa questão cultural do povo de gostar de briguinha, e até prefere isso em detrimento dos planos de governo, das propostas. Então é um grande desafio. Eu acho que não é só também, essa coisa é a longo prazo, não é só em 45 dias que você vai resolver. Isso aí a gente tem que trabalhar ao longo do tempo, no dia a dia, né? Então é um grande desafio, né? Para a gente, para as pessoas que trabalham em assessorias de imprensa ou de comunicação de políticos ou de partidos, esse é o desafio do dia a dia, né? Tentar vencer, superar essa questão cultural das pessoas, né? Para olhar mais assim para os projetos, olhar mais assim para as pautas positivas, né? Que as candidaturas ou os políticos têm a oferecer e discutir aquilo, criticar aquelas coisas ali, mas criticar com consistência, né? Não ficar só debatendo coisas de baixo nível. Porque na verdade, assim, depois da eleição passa, as feridas ficam. E o vencedor governa, os perdedores vão para a oposição, como é o natural da democracia, mas a mágoa fica também, né? Fica, e é duro, né? É complicado mesmo. Mudando um pouquinho, Marcelino, você também, você fez o seu regime e está mantendo? Estamos mantendo, né? Faz uns 3, 4 anos, né, que eu fiz um regime pesado aí, né? E eu fiz tudo de forma natural, né? Eu tinha 134 quilos, fui para 80. Então foram 54 quilos aí que a gente eliminou, né? A gente não pode falar que perdeu 50, não, eliminamos. Você eliminou porque era desnecessário. E eu fiz um processo muito natural, sem médico, sem remédio, sem nutricionista, sem cirurgia bariátrica, né? Enfim, é a longo prazo, levou 17 meses. O processo de perda de peso, e de lá para cá eu passei a só manter, né? Então hoje eu estou mantendo, eu fico ali variando entre 81 e 87 quilos, 88 quilos, que é o ideal para mim, assim. Mas você pratica esporte, está praticando esporte? Sim, muito esporte, né? 6 dias por semana eu pratico esporte, e biblicamente falando, no 7º dia a gente descansa, né? Então eu estou sempre fazendo 1, 2 horas de atividade por dia. Horários alternativos, né? Um horário que a gente não está trabalhando, que não está em casa, então a gente faz. E eu gosto, viu, Luiz? Eu gosto, eu não faço isso. As pessoas falam, poxa, mas que sacrifício, não sei o quê. Eu não vejo isso mais como sacrifício. Foi no começo, né, quando a gente não está acostumado. Eu levei uma vida muito sedentária, né? Fiquei mais de 20 anos, 22 anos levando uma vida sedentária. Então, quando eu comecei a praticar exercício, foi um sacrifício. Mas depois eu acostumei e hoje é o contrário, eu estou viciado em atividade física. Eu não consigo, se eu passo um dia sem fazer, já passo mal, no outro dia eu fico com um peso na consciência, entendeu? Então eu tenho que ir atrás, enfim, a gente tem que... Além do que, tem que maneirar na alimentação também, não é só... A alimentação continua sob cuidados? Sim, eu reduzi bastante, melhorei a qualidade, né? Num primeiro momento eu diminuí a quantidade, só mexi na quantidade, né, do que eu comia. E num segundo momento, aí eu troquei essa quantidade e passei para a qualidade, né? Então hoje eu levo uma alimentação bastante regrada, né? Mas eu não deixo também, eu dou umas escapadas também, viu? No final de semana, principalmente. Pode me chamar para um churrasco aí, para tomar uma cerveja, que a gente vai. Não tem problema, não. Vamos chamar então. Querido, obrigado pela entrevista. Obrigado, uma ótima noite. Obrigado. Tudo de bom para você. Estamos à disposição aí, viu, Luiz? A gente também. Muito obrigado. Um abraço. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate.
Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Vamos falar um pouquinho agora sobre modernidade, sobre como as pessoas podem trabalhar sem ter um espaço próprio, inclusive, né? Muita gente hoje trabalhando na rua, vendendo, correndo, usando o smartphone, usando a internet e não necessariamente precisa ter um escritório. Está aqui conosco a empresária e psicóloga Keila Regina Gonçalves, do Espaço Multiplique, que é um espaço de coworking, esse é o termo que está sendo usado ultimamente, Isso. né? Boa noite, Boa seja noite. bem-vinda, querida. Obrigada. É uma novidade bastante interessante no mundo você ter um escritório compartilhado. Isso, exatamente. Por conta do quê? Da modernidade, né? E o que as pessoas estão buscando muito hoje é o custo baixo. Claro. Esse é um ponto muito relevante que as pessoas têm trazido para nós lá no Multiplique. Não ter esse custo de montar um negócio ou de reestruturar o próprio negócio dela e, além disso, conhecer outras pessoas. Porque quando você tem também um escritório ali seu, quem que vai estar ali circulando? Só aquelas pessoas que trabalham com você, os seus clientes, os seus parceiros. As pessoas não, hoje em dia elas estão querendo ir além disso, né? Elas precisam ter uma rede de relacionamento, de ter esse complemento profissional um com o outro, né? Então hoje eu sou uma psicóloga, por exemplo, sou consultora na área organizacional, mas eu não tenho noção da área contábil, eu tenho um contador que pode desenvolver um projeto comigo aqui nessa área em específico. Então é isso que as pessoas estão buscando muito ultimamente. Uma sinergia entre profissionais diferentes que podem se complementar. Se complementar. Tanto diferente como também os iguais, viu, Luiz? Eu tenho percebido. A gente é questionado bastante, mas e a concorrência? Né? Hoje eu trabalho com marketing digital, eu tenho outro colega que trabalha, mas não necessariamente eles vão ser concorrentes, porque um ele vai ter uma expertise em determinada área do marketing digital e o outro já vai ter uma outra expertise. Então esses fatores vão se complementar aí nessa relação de trabalho. Isso em Londrina me parece que está de vento em popa. Está crescendo. Temos já hoje cinco escritórios. 5 escritórios, cada um com um estilo diferente, né? As pessoas estão cada vez mais reconhecendo a importância, né, desse segmento aqui em Londrina, o que eu tenho visto que é muito importante. Então vai criando uma rede de relacionamento cada vez maior entre os profissionais londrinenses. Para quem não entende, para quem não conhece, até porque assim, muitas vezes a gente fala de um espaço compartilhado, fica imaginando como que funciona. É um espaço físico no centro de Londrina, onde vocês é na Souza Naves, né? Na Souza Naves 771, e onde pessoas podem alugar uma sala. Por exemplo, o Luiz César vai receber lá um grande anunciante que quer fechar um pacote bacana aqui de anúncio para o Pauta em Debate. Eu posso marcar uma entrevista, uma conversa, uma reunião lá no Multiplique? Lá no Multiplique. Então, no nosso caso, a nossa estrutura ela funciona assim. A gente tem um ambiente compartilhado, né, que são as estações de trabalho, tem toda a internet, a limpeza, ela encontra ali pronta para ela trabalhar, ela só senta e trabalha. E para você atender, fazer uma reunião específica, a gente tem várias opções de salas. Então, desde salas que cabem até 3, 4 pessoas até 42 pessoas.
Então você tem toda a estrutura, TV, data show, para você receber profissionalmente esse possível parceiro ou cliente que você quer fechar esse trabalho. Sem necessariamente eu ter que ter no meu escritório tudo isso. Não, você chega lá para atender ele mesmo. E para o profissional liberal, por exemplo, um arquiteto, ou mesmo um advogado, né, que não tem escritório, não quer ter o custo de manter um escritório, ele pode trabalhar nessa estação, paga por hora e quando precisar usa a sala para atender isso. Usa a sala privativa, exatamente. Então eles chegam, usam lá nosso escritório compartilhado e deixa avisado, né, na recepção, olha, eu vou atender hoje tal cliente, tal horário, ou não, ele vai chegar aqui, né, não marquei horário, por favor me avisa quando ele chegar. Então a gente atende esse cliente, né, oferece um cafezinho, uma água, ele tem, na verdade, todos os mimos que você precisa para o seu cliente ter. Então o cliente do Multiplique, o cliente do Multiplique também tem todos esses mimos. Ser atendido, disponibiliza o Wi-Fi, tem serviço de copa, de banheiro, né, vai comer alguma coisa, tem ali disponível para ele, e ele é atendido, e esse profissional ele vai pagar só a hora. Né? Na verdade, ele vai pagar só o que ele utilizar. Então ele está no fórum, ele não vai estar pagando aquele espaço que está parado. Por quê? Porque uma outra pessoa vai estar usando. E ele tem como guardar, inclusive, materiais, por exemplo? Tem. Eu fico imaginando assim, a gente que gosta de ter escritório gosta de guardar as coisas. Lá também pode? Tem os armários, tem as gavetas, tem tudo certinho. Cada um ali deixa guardadinho. E além das salas, além do espaço que você pode trabalhar, as estações, além das salas que são para atendimento, tem outros atrativos também? A gente trouxe uma novidade aí para Londrina, que é a cozinha compartilhada. Cozinha? Cozinha compartilhada. Verdade. Isso é um atrativo que tem despertado interesse aqui na população londrinense. Né? E como que funciona a cozinha? Então a cozinha, ela é uma estrutura pronta, né, no mesmo modelo do escritório. Então a gente tem lá o fogão, o forno elétrico, micro-ondas, panela, talher, batedeira planetária, né, que é para fazer massa, bem residente, para fazer massa. E a pessoa, na verdade, só vai ali levar o ingrediente que ela precisa para preparar o prato e vai estar tudo esperando ela, tanto limpo, né, a limpeza ela não se preocupa, como a recepção, né, dos clientes ou dos parceiros dela, e ela só foca no que ela tem que fazer ali de culinária. Quer dizer, se eu resolver fazer aqui um happy hour com a minha equipe, né, e eu falar, eu quero fazer lá um risoto, né, o meu famoso risoto para a minha equipe, e eu alugo, né, eu reservo a cozinha, o pessoal já vai lá, vai ser recebido, vai ser acomodado, eu posso fazer o rango para eles e depois pago só o horário que foi usado. Só o que você usou. Não precisa lavar a louça, nada? Não, nada, a gente lava. Nossa, verdade. Verdade. É fácil assim? É fácil assim. Na verdade, a ideia do Multiplique é facilitar a vida, facilitar relações. Né? Então, da mesma forma que a gente faz isso no escritório, também serve para a cozinha. Então, hoje as pessoas têm buscado muito isso. Eu quero fazer um rango aí para os meus colegas, mas não quero fazer na minha casa. Não, né? Vou expor a minha intimidade. Muita gente mora em apartamento, não tem espaço. Também, né? E é um grupo pequeno, vamos lá para o Multiplique. Eu quero cozinhar também, eu quero mostrar que eu sei fazer um risoto gostoso. Então, já está pronta a estrutura. Você vai se preocupar com o ingrediente, tudo, paga ali a hora, ou a cozinha só para você. Quero a cozinha o dia todo, tem gente que pede, principalmente quem trabalha com encomenda. Sabe? Esse pessoal que trabalha com encomenda, comida por encomenda, eles têm que ter uma cozinha adequada. Né? Quer dizer, não é só para festa, não, é para uso profissional trabalho, também. Bem procurada para uso profissional. E geralmente não é também um profissional que tenha formação ali na culinária. Tem muita gente transitando de carreira. Verdade. Ou até mesmo conciliando carreiras. Né? Hoje eu sou advogada, né, o que tem aparecido bastante lá. Trabalho na área jurídica, na área do direito, mas eu também trabalho com culinária. Eu também faço meus doces, eu também faço minhas massas. Tem se tornado muito comum essa transição de carreira. Mas eu faço tudo isso, mas eu ainda não investi no espaço, na minha cozinha própria. Então aí eu alugo a cozinha para fazer as minhas encomendas. Suas encomendas e atender o seu cliente ali. Interessante. Ao invés de você entregar em casa. Porque muitas vezes hoje você faz em casa, a pessoa vai buscar ou você tem que entregar para o cliente. Hoje não, olha, tem minha cozinha ali no centro de Londrina, pode vir tal horário, a pessoa prepara, né, o que foi pedido e a pessoa vai buscar. Quer dizer, se o pessoal vira para mim e fala, Luiz César, nós queremos que você faça risoto para 20 pessoas, né? Você está transitando de carreira, você é um exímio fazedor de risoto, então eu posso lá alugar o Multiplique, eu faço o risoto para 20 pessoas, marco o horário, e eles né? vão lá.
E deixa para vocês limparem depois. Deixa pra gente limpar. Que delícia. Gostoso, né? A parte mais gostosa é cozinhar, né? Agora limpar, daí fica com a gente. E se eu quiser levar meus amigos, também pode? Pode levar. E essa cozinha, e a agenda dela deve estar cheia. Tá cheia. Ainda mais final de ano agora, né? Então o pessoal tem reservado bastante. Para cursos também é utilizado, né? Quantas pessoas acomoda essa cozinha? Até 20. Até 20 pessoas. 20. Então é um espaço bastante generoso. Então. É generoso. E isso é claro que isso começa a crescer, né? É necessário, quando você fala em espaço compartilhado, claro, você tem uma limitação do espaço físico. Para a cozinha, para salas de reuniões ou para atendimento, é necessário marcar com muita antecedência? É mais seguro marcar ou dá para correr o risco? Dá para correr o risco, mas dependendo do tipo de reunião que você vai ter, né, até para você não perder até a credibilidade com aquela pessoa que você agendou, a gente sugere marcar assim com antecedência. Né, porque oscila bastante os horários, né? Tem dia que é bem mais tranquilo. Né, tipo uma segunda-feira é um dia bem tranquilo. Agora já nos outros dias já é bem mais corrida, é bem mais fechado as agendas. E no caso da cozinha, então, aí é necessário um agendamento prévio. Até para a gente conseguir organizar ela, deixar limpa para você, né? Então, por isso que a gente pede esse agendamento. E a cozinha é uma só? É uma só. Quer dizer, quem está usando, então não tem como compartilhar o uso da cozinha, que é mais complicado. Né? É um horário diferente do outro, né? São várias pessoas frequentando a mesma cozinha. Certo. Isso tem sido um traço, né? Eu acho muito interessante para a gente que é um pouco mais velho. É uma novidade, né? Você falar assim, um espaço compartilhado. Mas isso tem sido um traço nos grandes centros, algo que realmente me parece veio para ficar. E para as pessoas que ainda não conhecem, pode ir lá conhecer, ver como é que é, pode fazer um contato. Como que funciona isso? Hoje lá no Multiplique, em específico, como que a gente faz? A gente tem alguns eventos, né, para trabalhar esse conceito de compartilhar espaços, né, porque é muito novo mesmo, algumas pessoas ainda não pegaram a essência, né, a importância de você estar no espaço desse, conhecer pessoas, né, não é simplesmente o baixo custo. E a gente também costuma ceder uma semana de cortesia. A pessoa passa a semana trabalhando ali com a gente, para ela entender mesmo a nossa rotina, o nosso jeito ali do escritório, o jeito das pessoas que frequentam, para ela tomar a conclusão e a decisão dela se é melhor ficar ali ou não. Aliás, esse é um ponto que eu gostaria que você abordasse, Keila, porque não é só, claro, você alugar uma sala para receber um cliente, né? Ou alugar uma estação de trabalho para você fazer sua petição, né? Ou para você escrever o seu livro, ou para você estudar, por exemplo, o concurso. Mas me parece que deve haver uma ética de trabalho, uma ética de convivência. Eu estou lá, estou pagando, mas eu não posso achar que eu posso fazer tudo. Tem que ter uns limites colocados de convivência, realmente. Exatamente. Até porque você está convivendo com pessoas que você não conhece. Né? Então, a gente já conhecendo o próximo, né? Quem tá junto com a gente, às vezes a gente se perde no limite dele, imagina de quem a gente não conhece. Então, a gente procura cuidar disso, né? Então, tom de voz, né? Não falar alto. Um outro ponto, vai falar no celular, tomar cuidado, né? Procurar sair dali, porque às vezes tem gente que está se concentrando, então respeitar. A gente até fala, pode usar a salinha se você quiser, para isso a gente não cobra, mas para não atrapalhar realmente o outro ali, né? Cuidado com brincadeiras. Né? Então, até a separação do lixo a gente pega muito no pé, né? Separar o que é orgânico, o que é reciclado. Então, esses tipos de regras de convivência que a gente assim, costuma colocar ali para o pessoal. E tem dado conflito? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Por enquanto, está bem tranquilo, viu? O pessoal é bem profissional, bem ético. E isso é uma coisa interessante da vida moderna nos grandes centros, né? Você tem que realmente buscar ter o máximo, né? E para isso também tem que ter um bom senso. E até por isso, isso conta muito, né? Hoje, na verdade, a gente é contratado muito pelo nosso comportamento. É isso que as pessoas querem saber. Então, pensa bem, você está no espaço desse, você vive falando alto, você tem outros profissionais ali. Se algum dia alguém... O mundo é pequeno, né? A gente pensa que ele é grande, mas ele é pequeno. Alguém vai querer saber do Luiz. Como que é o Luiz? O Luiz é aquele cara que fala alto. Nossa senhora, baderneiro. Que fala um monte de palavrão, que tá no celular, xinga todo mundo. Né? Isso vai acabar te atrapalhando uma negociação. Então o pessoal tem ciência disso. É muito natural isso, nesse tipo de ambiente. Que interessante. Olha, é um conceito que eu indico para você. Então, o Espaço Multiplique fica na rua Senador Souza Naves, 771, Sala 2,
aqui na cidade de Londrina. Posso passar o telefone? Pode. O telefone de contato é 43, código de área 3344 2282 3344 2282. Esse telefone também para reservar a cozinha? Também, para qualquer espaço. É. Inclusive, esqueci de te falar, até desculpa, a gente tem uma modalidade que é escritório virtual. Certo. Também é uma outra novidade. Ah, é? Às vezes você não quer trabalhar lá, no espaço, né? Até o pessoal da cozinha, não, eu vou continuar trabalhando na minha casa. Então eles compram o nosso endereço comercial. Eles pagam uma mensalidade. Então, o endereço para receber correspondência, ou se alguém te procura, ou esse próprio telefone, a gente anota os recados e avisa você. Ah, é? Uhum. Pode ser feito assim, Pode então? ser feito assim também. Então, eu passo a ter lá um endereço fiscal, por exemplo, né? Tem o fiscal também, a modalidade do fiscal. Daí a gente atende, né? O comerciante e o profissional de serviços também. Pessoa física. Então, Pessoa quer dizer, eu posso também adotar o espaço como o meu endereço. Virtual. Se eu não tenho um endereço que eu não posso usar, por exemplo. Isso, o endereço profissional seu também. Ah, e toda a correspondência chega para mim. Chega lá e às vezes você pode contar com a estrutura, né? A gente cede algumas horas bônus para você utilizar, para atender o seu cliente também. Isso está incluso. Então, o profissional liberal, para quem não tem escritório, mas precisa de um espaço, para quem quer conhecer, a dica é fazer um contato. Que horário que funciona, Keila? A gente funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite, tá? Sem intervalo para almoço, diretão. Certo. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. Então, de segunda a sexta, das 8 às 20, e do sábado, das 8 ao meio-dia. Nesse horário, pode ser agendado, pode ser conversado. Pode passar então, lá. A festa de happy hour tem que ser até às 8 da noite, então? Não necessariamente. A gente trabalha também conforme o cliente precisa. A gente já ficou até 11, 11h30 lá. Certo. Né? Acompanha também o horário do cliente. Tá certo. Olha, parabéns pelo trabalho. Eu digo para você, conheça o Espaço Multiplique, aqui em Londrina, Senador Souza Naves 771, 3344 2282. Obrigado pela entrevista, sucesso para vocês, ótima noite. Para vocês também, boa noite. Agora eu vou dar uma dica para você, mais uma dica para você, uma dica muito boa, uma dica de como morar muito bem. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Agora vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações do Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas.
A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar. Se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo desta noite. E eu quero repercutir com você uma matéria de arquivo nossa da Folha de Londrina. E ela é uma matéria que mostra uma situação a partir da eleição de Donald Trump. Imigração. Está aqui. O sonho americano ameaçado. E aí, todo um texto aqui falando da situação de pessoas, de brasileiros que estão ou que estavam nos Estados Unidos e estão aí preocupados. Segundo a Folha de Londrina, entre 1.300.000 a 1.400.000 brasileiros estão morando nos Estados Unidos. E é muito comum você ter um amigo, uma amiga ou um parente que foi embora para os Estados Unidos, imigrou, ou foi trabalhar e volta e meia para cá, mas volta a trabalhar também, procurando aí ter uma vida melhor. Donald Trump disse que vai mandar embora algo em torno de 13 a 15 milhões de imigrantes ilegais que estão nos Estados Unidos. A grande maioria deles trabalhando para ter sustento, até porque muitas vezes nos seus países, a condição de vida, a condição econômica não é tão boa. Se nós tivermos aqui uma conta rasa, se são 13 milhões de imigrantes ilegais e nós temos aí 1.300.000 brasileiros, grosso modo, nós temos 10% dos imigrantes ilegais dos Estados Unidos podem ser brasileiros. E há duas perguntas importantes que têm que ser feitas nesse contexto, na minha opinião. Primeiro, ele vai realmente ter coragem de fazer isso? Muitos dizem que era só uma falácia eleitoral, embora também reconheçam que ele é totalmente imprevisível. A segunda pergunta, os americanos que votaram em Trump, até por conta da questão dos empregos, acreditando que essa política xenófoba vai gerar mais empregos, esses americanos estão dispostos a fazer o que os imigrantes fazem? Estão dispostos a fazer os trabalhos não tão elaborados, não tão charmosos e que ganham pouco e que os imigrantes hoje fazem em todos os Estados Unidos? Eles estão dispostos a assumir esses postos de trabalho? Essa é uma boa pergunta. E a terceira pergunta seria a seguinte: caso isso venha a acontecer e milhões de pessoas sejam deportadas dos Estados Unidos, como vai ficar a economia de cada país? No nosso caso, se nós já temos aqui no Brasil mais de 12 milhões de desempregados, imagine você, meu amigo, mais 1 milhão. É para a gente pensar. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Ótimo fim de noite para você, que Deus abençoe sua família. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.